Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Além do Visível. Eu sou Fernando Vidia e a gente vai falar hoje um pouco sobre os tais sinais da mediunidade, que muita gente gosta de chamar de sintoma, mas eu não gosto de chamar dessa forma, porque para mim, né, dá uma sensação de que a pessoa está com alguma doença, né? Mediunidade está longe de ser doença, não é nada disso, né? Então a gente vai só abordar um pouco mais desse assunto, desmistificar um pouquinho sobre essas sensações ou ainda percepções mediúnicas que a gente pode vir a ter. Algumas pessoas podem se perguntar assim, será que eu sou médium? Né? Então, a primeira coisa, né? Sim, você é. Não importa quem está me assistindo aqui, porque médium somos todos. Todos somos uma grande antena de captação e emissão de energias. A grande questão é que nós podemos estar mais ou menos abertos às percepções dessa troca vibracional. A gente pode estar mais ou menos sensível a esse tipo de percepção energética e espiritual. Todo ser existente, todo objeto, todo lugar tem ali energia vibrando, né? Os lugares e os objetos captam muito as vibrações que a gente produz. Então tem energia mental, energia astral, permeando todos os ambientes, todos os lugares. Pessoas com as quais a gente interage, ambientes, lugares pelos quais a gente passa, portanto, né? Quando a gente está nessa troca energética, quando a gente se aproxima de alguém e vai interagir, passa por um ambiente, a gente pode perceber essas vibrações, essas energias. No caso do ambiente, a energia que já está lá. E a pessoa com quem a gente está interagindo, a vibração que a permeia, né? Então a gente pode estar mais ou menos sensível a essas energias e pode ser até que no primeiro momento a gente não sinta, a gente não perceba, mas a gente vai entender o impacto de uma vibração que a gente recebeu, que a gente captou, que a gente absorveu através de uma troca, de uma conversa com alguém, às vezes ao longo do dia, às vezes ainda no dia seguinte. O acumulado da energia que fica em nós fica lá vibrando, 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 a gente pode perceber. Tem pessoas que são mais sensíveis, portanto. Então são médiuns com uma mediunidade um pouco mais aflorada. Quando essa sensibilidade mediúnica dessa antena que somos, né, ela está muito aflorada, a gente vai falar que o médium ele tem uma mediunidade ostensiva, muito aflorada. E isso vai fazer com que esse médium tenha que tomar alguns cuidados adicionais. Não que as pessoas, de modo geral, não tenham que tomar os mesmos cuidados, mas quem tem uma sensação, uma percepção maior das energias que estão ali pairando ao redor, tem que se cuidar ainda mais, porque ninguém gosta de ficar sentindo alguma coisa estranha, né? E quais seriam os primeiros sinais dessa mediunidade, desse desenvolvimento mediúnico, dessa percepção mediúnica? Bom, é simples. O médium ele tem uma facilidade muito grande de sentir as vibrações que estão ao redor, especialmente as vibrações do astral, que é onde se concentram as emoções humanas, aquela coisa mais visceral, mais passional, sabe? Então, nesse caso, o médium ele pode sentir tonturas, zonzuras, pode sentir um peso energético. Em alguns casos, especialmente quando o médium tem uma sensibilidade maior a essas energias astrais, ele pode sentir a região abdominal, a parte do estômago meio estranha, pode sentir um enjoo. E em alguns casos, quando a absorção energética ela é muito intensa, a pessoa ela pode precisar até ir no banheiro lá poder descarregar aquela energia, né? Pode ficar com ânsia, né? São possibilidades, realmente as pessoas podem captar, podem sentir. Algumas pessoas podem ficar tão desmotivadas, cansadas, como se tivesse ali um peso energético que joga o astral da pessoa lá para baixo. Em casos assim, é muito comum algumas interpretações até dizerem, essa pessoa está com quebranto, essa pessoa está com mal olhado, às vezes pode ter mesmo, né? Uma emanação energética que pegou ali e deixou a pessoa lá para baixo. Então, a gente tem que entender que essa sensibilidade pode trazer algumas sensações, algumas percepções. E quando é na parte energética, a gente também pode precisar aí de alguns recursos para a gente poder se harmonizar, se energizar. E depois eu vou falar para vocês, já vou falar para vocês. Mas por hora é entender essas percepções. E quando é o espiritual, uma presença junto a você? Pode ser uma presença de uma entidade espiritual sofredora, uma entidade espiritual mal intencionada, que a gente chama de obsessor. Pode ser até uma presença de um guardião que trabalha, né, no astral, mas que carrega uma vibração um pouquinho mais densa, mas que não está ali para te fazer mal. Mas como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai discernir? Então, eis o ponto. O médium que não desenvolveu, não trabalhou, não aprimorou a sua interpretação mediúnica, pode ficar na dúvida. Pode sentir ali, de repente, como se tivesse alguém ao lado,
mas com os olhos físicos não consegue perceber. Mas é como se algo internamente dissesse: parece que tem alguém aqui do meu lado, parece que tem alguém atrás de mim me acompanhando. Você já teve essa sensação? Porque eu, quando não tinha consciência da mediunidade, já tive várias vezes. Olhava para trás e não via ninguém. Sentia que tinha uma presença no meu quarto. Falava assim: quem que tá aí, né? Será que é meu anjo da guarda? Será que não é? A gente vai desenvolvendo aos poucos, quando a gente quer, essa condição de interpretar e sentir quais são as intenções daquela presença espiritual junto a nós. Mas até mesmo algumas pessoas podem dizer assim: mas eu nem tenho uma mediunidade tão aflorada e parece que eu tenho essas percepções. Eu tenho uma intuição, parece que falam comigo nos meus pensamentos, parece que eu ouço meu anjo da guarda, ouço meu mentor, ouço meu guardião. Realmente, a mediunidade ela pode se expressar das mais diversas formas. E quando a gente fala de mediunidade, não significa necessariamente que a pessoa vai incorporar essa condição mediúnica, e o nome até médium, né, vem dessa interpretação de que o médium é um mediador, um comunicador do astral, então de presenças espirituais e tudo mais, dando voz a elas, entendendo o que elas estão querendo dizer. Mas a gente não precisa se limitar a esse tipo de interpretação. A gente pode entender que o médium ele tem um potencial de intuir, captar vibrações muito mais sutis, muito mais elevadas, e fazer alguma coisa de bom com isso, sem dúvida alguma, né? Que é entender, aprender a decodificar aquelas energias, porque nós não precisamos só ser antena, a gente pode ser o próprio decodificador daquela informação captada e entender o que fazer com isso. Com recursos, conhecimento, técnica, a gente pode se harmonizar um ambiente que a gente se encontra, como a nossa casa, o nosso lar, por exemplo, né? E ainda auxiliar uma presença de uma entidade espiritual que está... Todo mundo é médium, lembre-se disso. Alguns podem ser mais ou menos conscientes disso, ter uma percepção maior ou menor, não importa, tá? E pode ser desenvolvido ainda, né? É que quem tem uma mediunidade mais aflorada, com certeza já em vidas e vidas passadas, né? Já foi desenvolvendo, já foi se envolvendo com esse lado espiritual, e isso foi sendo trabalhado, lapidado, aprimorado com o tempo. Mas não significa que na vida atual a gente não possa despertar um potencial latente ou ainda desenvolver isso, ou dar início a um desenvolvimento, né, que pode começar nessa vida ou dar continuidade nessa vida e vai levar para as próximas. A gente sempre está aprimorando. E são potenciais que são inerentes à nossa condição espiritual. Somos seres espirituais vivendo uma experiência física, seres espirituais em evolução. É inevitável que as pessoas desenvolvam seus potenciais intuitivos, mediúnicos, paranormais, o nome que você quiser dar. Então é inevitável. A grande questão é, a gente pode estar mais atento a isso, voltado a isso ou não, de acordo até mesmo com o nosso propósito encarnatório. Às vezes o nosso propósito encarnatório envolve a gente dar atenção para outras coisas, além, né, do espiritual, que é muito importante, mas para a gente resolver até mesmo pendências kármicas, questões fundamentais que podem até distanciar um pouco a gente e as nossas atenções e foco desse desenvolvimento mediúnico. A espiritualidade é importante que esteja sempre presente, né? Mas o desenvolvimento da mediunidade em si, paranormalidade, intuição, etc., vai exigir de você algum investimento de tempo, de energia, para você poder estudar, aprender e praticar também, né? Porque não tem como desenvolver potenciais sutis, mediúnicos, intuitivos, paranormais, se não houver prática. A coisa pode até despertar se você já traz esse potencial latente em você. Mas se você quer desenvolver algo, é uma habilidade que você vai aprimorando, né? É como praticar um esporte, é como você se dedicar a uma área e desenvolver suas habilidades naquela área. Aos poucos, com paciência, muita paciência consigo próprio, sobretudo. E para a gente conseguir, inclusive, lidar com esses potenciais, existem inúmeras técnicas, né? Eu já tive a oportunidade de falar aqui nesse programa a respeito e eu trago novamente para a gente poder refletir, porque não basta a gente saber que a gente tem uma energia vibrando em nós, que tem uma possível presença espiritual ali, eu não sei o que fazer com isso. Tá, de que me serve essa informação? Só sei, e agora? Vou atrás de um curandeiro, vou atrás de um outro médium mais experiente para me ajudar, vou atrás de um grupo espiritualista, um centro espírita, centro de umbanda, qualquer outro lugar? Pode ser, pode te ajudar bastante ali. Vai receber um benzimento, vai receber um passe, de repente você vai ter ali o apoio todo para fazer encaminhamentos de presença que pode estar junto a você. Mas e se você tiver esse conhecimento, se você tiver essa técnica, se você for em busca dessas artes sutis, né, para você poder se cuidar?
todo médium precisa saber como se limpar energeticamente, seja utilizando meditações de limpeza energética específicas. Adoro, por exemplo, trabalhar com meditação com a chama violeta, para ela transmutar energias desqualificadas de tudo quanto é tipo, né, presente nos corpos sutis, nos chakras, na aura. Se você fala assim, mas o que são corpos sutis? O que são chakras? Então, aí a orientação é o estudo e buscar livros que falem a respeito. Não que nós não tenhamos boa literatura na nossa atual era, jornada, geração, nós temos. Porém, hoje em dia, infelizmente, a gente está tendo que peneirar muita informação, porque, inclusive, existem livros que já estão sendo produzidos aí, acreditem, material que está sendo produzido com inteligência artificial e sem o devido filtro do conhecimento, crivo de razão mesmo, para entender se a coisa lá faz sentido ou não faz. Então, até isso. Dou muito valor para livros já que se comprovaram ao longo do tempo, livros esotéricos, livros que vão trazer ali um conhecimento ancestral, que a gente fala que são a sabedoria tradicional, né? Porque vai estar carregada ali de informação. Livros que abordam os conhecimentos que vêm da Índia, Tibete, do Oriente, de modo geral, e vieram aqui já para o Ocidente com suas traduções, sim, com interpretações através do olhar de outras pessoas, sim, e tem muito conteúdo bom sendo produzido atualmente, e vale a pena ir em busca de conhecimento. Só tem que tomar algum cuidado, olha o que a crítica fala sobre este ou aquele material, procura obter informações sobre a relevância desse ou daquele conteúdo, mas vá em busca, se permita. E não vá somente acreditar num único livro que você leu, num único material. Estude mais, tenha mais referências, né, para você poder comparar e entender, opa, pera lá, esse aqui fala a mesma coisa, então parece que está fazendo um sentido para mim. E a gente vai buscando conhecimento. Vai estudar o que é chakra, o que são os corpos espirituais, como as energias que estão trafegando por aí afetam esses aspectos ou níveis sutis no seu ser. Estudar técnicas para você se harmonizar. Tem um monte de técnica holística aí para você poder se cuidar energeticamente. Curas energéticas, curas emocionais. Não faltam opções, tá? E, sobretudo, para você aprender a utilizar e praticar e entender como desenvolver a sua mediunidade, eu, Fernando, particularmente, minha opinião, tá? Deixar bem claro, registrado aqui, eu oriento que as pessoas não tentem desenvolver mediunidade de incorporação, de etc e tal, sozinho dentro de casa, tá? Sem uma orientação, sem ter um direcionamento de pessoas que já têm experiência, médiuns já experientes e que vão saber te socorrer, te direcionar ali com segurança. Vá em busca de um local onde você possa se desenvolver. É diferente, por exemplo, de um aspecto intuitivo, né? Você vai desenvolver ali a sua intuição, sua paranormalidade, captar isso, aquilo, que você pode utilizar instrumentos como oráculos, né? O próprio pêndulo pode ser um facilitador. Em alguns casos, em alguns momentos, quando você aprende sobre radiestesia, você pode utilizar o pêndulo no dia a dia também, né? Mas assim, a mediunidade que envolve lidar com as energias astrais e presenças espirituais, não tenta desenvolver sozinho. Procure auxílio de pessoas experientes, um local que te dê um suporte para isso acontecer e você possa contar com esse grupo de apoio, essa rede de apoio, tá? Agora, para o desenvolvimento da sua intuição, vai fazer meditação, medite, eleva a tua vibração, aprende a entrar em sintonia com as dimensões superiores e com certeza você vai receber orientação que vem da sua própria divinidade superior, dos guias espirituais que te acompanham. A gente fala que a partir do momento que a gente está pronto, né, o nosso mestre se apresenta. Quando a gente fala de mestre, né, a gente está esperando a pessoa, o ascensionado que vem falar com a gente. O nosso mestre interno, o nosso eu superior em primeiro lugar, e a gente tem o nosso guia espiritual que nos acompanha também. E aos poucos a gente vai aprendendo a ouvir aquela voz silenciosa que fala nos nossos pensamentos, né? Se a gente aprender a silenciar a mente, medite, aprenda a silenciar a mente, a perceber o sutil, tá? Isso é fundamental. São algumas dicas práticas de como você pode fazer no dia a dia já para lidar com esse processo mediúnico. Quer saber mais? Então acompanhe meu trabalho nas redes sociais, estou sempre trazendo dicas, orientações. Tem um livro meu também disponível já na internet, você pode buscar o livro físico, o livro virtual, né, o e-book, Descomplicando a Mediunidade. É só jogar lá no seu mecanismo de busca e você já vai encontrar as informações, tá bom? Espero que tenha agregado valor na tua vida, tudo isso que eu trouxe aqui para você. E é claro, né,
Convido você também a acompanhar outros vídeos que eu gravei para Astral TV, só jogar lá, né? Astral TV, além do visível, você já vai encontrar no YouTube as gravações, né? E deixe seu comentário se você está assistindo essa gravação posterior. Agradeço todo o apoio e para mais informações sobre o meu trabalho, é só acessar meu site, fernandovidia.com.br, me acompanhar nas redes sociais, @fernandovidia. Vejo você no próximo programa. Deixo um super beijo, um grande abraço e desejo uma excelente vida para todos nós.